jovem, na saga aqui de continuar a construção do micro gamer original lá de 2008. Você está vendo aqui uma Asus P5N SLI. Nessa época era muito difícil você ter uma máquina dessa. Quem foi técnico naquele tempo sabe que era muito mais fácil vender Pentium D, vender Pentium Dual Core, vender Pentium 4, Celeron de todo tipo, AMD de todo tipo, e não comprar um processador como esse que tem aqui, que é um Core 2 Duo E8600, o top do Core 2 Duo. Já tinha o Core 2 Quad, mas era muito comum a máquina gamer ser montada nessa plataforma. Claro que nem era todo mundo que podia, né? Só quem tinha dinheiro, porque era muito caro. Então aqui a gente recriou o que era a máquina P5N SLI, processador que você vê na época com cooler box, não tinha essa frescura de cooler colorido, núcleo de cobre, acabou, era o cooler normal. Aqui 2 GB de memória, que era a memória usada na época, a memória de uma máquina gamer, 2 GB era o considerado adequado. A gente tem aqui esse cooler, eu vou tirar para mostrar para vocês, o chipset NVIDIA está aqui embaixo, esquenta demais. E essa placa só chegou até os dias de hoje porque o usuário sempre teve a ideia de que isso aqui tinha que ficar resfriado. Tá um pouco improvisado aqui, mas essa é a ideia do gabinete esqueleto, né? Ter as coisas todas fáceis. E eu montava a máquina desse jeito, não montava muitas porque era grana demais, mas era uma máquina gamer muito poderosa da época. Unidade de leitor e gravador de DVD, leitor e gravador de CD da época, 2007, da LG, 2 placas de vídeo em SLI, que era uma coisa que se falava muito na época, né, o SLI, e essa daqui é uma placa lançamento da época, claro que tinha máquinas, placas mais caras que essa naquela ocasião. Porém, eu estou falando de uma máquina que eu montei na minha loja na época, e era exatamente essa configuração que eu estou reconstruindo hoje para fins nostálgicos e de diversão. Então ela tinha 2 GB, Core 2 Duo E8600, placa de vídeo era NVIDIA 9600, dava um total de 1 GB de memória, que era um escândalo na época, e claro, né, jovem, as HDs em RAID. Então era tudo coisa que, se hoje parece que vem em mente rapidamente, naquela época era tudo uma coisa secreta. Ninguém sabia como instalavam um sistema SLI, o que acontecia, qual que eram as providências técnicas necessárias, ninguém tinha nem ideia do que era RAID 0. Essas 2 HDs também originais da época, essa aqui da Western Digital, essa aqui da Western Digital, frescura minha, que gostava de trabalhar com a mesma marca, claro, o tamanho sempre igual, né? Mas sempre a mesma marca, as duas. E aqui o Western Digital, essa daqui com 20 horas de uso e essa aqui com 80 horas de uso lá no Cristal, no teste. Ou seja, HDs novíssimas que foram compradas aí de um cara retrô que tem muita coisa. Então já era coisa muito nova ser SATA, coisa muito incrível ser RAID 0. E claro, né, jovem, para completar essa máquina, o que a gente fazia? A gente tinha uma placa de som que era igual formiga no formigueiro, que era essa daqui, ó, na época, a Sound Blaster Live. Ela é mais antiga que toda essa história aqui, mas era com ela que eu montava. Primeiro porque eu já me livrava do som on-board para despender recurso. E segundo, porque era uma placa que tinha muito estoque, e era Creative, né, cara? O nome de estudo, né, jovem? Creative Sound Blaster. Então, embora seja uma máquina que é anterior a essa tecnologia aqui do Core 2 Duo, essa placa saía muito bem na construção dessa máquina retrô. Então o cara recebia a Creative na caixa, a placa de vídeo 1 e 2 com os CDs, com a caixa, e é tudo para ele. A placa-mãe, caixa manuais e todos os itens, né? O cooler box, a caixa ia para ele, ou seja, aquela montagem que entregava uma máquina, que entregava um monte de caixa, que fazia a alegria do jogador, do cara que ia comprar um micro gamer. Naquele tempo, o gabinete a gente colocava uma luz, uma barra de luz, que eu vou providenciar, que ficava piscando junto com o som do micro, o som da placa de som, né, o som do jogo, o som de uma música, então piscava junto, tinha pouca luz, eram gabinetes ainda fechados, às vezes um pequeno acrílico aqui, eram os games, os micros gamers lá daquele tempo, né, jovem? Então aqui tá quase tudo pronto, falta a barrinha de luz para ter a experiência da época, ver funcionando, né?
E você está vendo aí algumas coisas que a gente fazia, como eu falei, né? Colocar aqui uma ventilação na época, quando eu vendia novo, eu fazia uma adaptação aqui, então eu tinha uma haste que vinha mais ou menos até aqui, uma haste que a gente mandava fazer, e ela prendia os 4 parafusos da ventilação, apontando direto para a parte aqui do chipset. Em alguns cases, a tampa tinha um furo, era toda furada, exemplo aqui, né? E eu prendia na própria tampa. Mas eu não gostava muito não, eu achava melhor aproximar lá do chipset, porque ele esquenta demais. Então era isso, jovem. Essa era a máquina gamer lá de 2008. E se você me perguntar o que ela joga de game, ela roda muita coisa, hein? Eu vou colocar aqui 3 jogos que são considerados jogos tops hoje e que você vai ver que mesmo sendo uma placa lá de 2008 com a ideia de um micro gamer para ser vendido em 2008, nem que essa temática, né? Era um micro para jogos, não era antes falava, vou montar um micro gamer, né? Vamos montar um micro bom para jogos, né? Era mais assim que a gente falava. E aí a gente fazia essa configuração. Eu vou deixar alguns jogos aí para vocês verem. É, meu jovem, era assim que a gente fazia lá em 2008. E em 98 era com o Pentium 2. E em 88 eu trabalhava só colocando potenciômetro em TK, em MSX e abrindo para limpar com um pincelzinho. É, jovem, aqui tem história da informática. Aqui sabe o osso, o núcleo do osso da informática no Brasil. Até a próxima.